Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Direto ao ponto, hoje vamos falar da importância do MPPT. Você que está entrando nesse mercado, você que é integrador, tem alguma dúvida sobre essa temática? Fique até o final desse vídeo aqui que a gente vai falar sobre isso. Quando vale a pena ter mais MPPTs, ou se é que vale a pena ter mais MPPTs, se um inversor tem um ou dois MPPTs, ele tem alguma vantagem. Você também, consumidor final, está com dúvida? Quer saber o tipo de inversor que estão te oferecendo aí, e se esse inversor, alguém falou para você, ele é melhor porque tem mais MPPTs, enfim. Então, primeiro ponto, direto ao ponto aqui com o nosso amigo convidado Gilberto Camargos. Gilberto, seja bem-vindo aqui na Solar TV, é uma honra recebê-lo aqui novamente, e para isso eu quero que você vá direto ao ponto. O que é o MPPT? Grande Ricardo, cara, mais uma vez uma grande honra estar aqui com você na Solar TV e sempre bom estar aqui batendo papo, conversando, falando sobre informações para que a gente possa agregar o nosso mercado. Sendo direto ao ponto, o que é o MPPT? O MPPT nada mais é do que a entrada de corrente contínua dos inversores, seja inversor string tradicional, seja microinversor, seja otimizador de potência. O MPPT é o cara aonde vai ser a entrada de corrente contínua, é por onde os módulos fotovoltaicos vão entrar dentro do inversor. E aí, o que significa a sigla MPPT? Em inglês é Maximum Point Power Tracker, traduzindo para o português, traçador do ponto de máxima potência. O que é esse traçador do ponto de máxima potência? Vou dar só um passinho para trás para a gente explicar e de uma maneira bem ridícula e simples o que é um inversor. O inversor, ele é uma caixa com dois blocos, por isso que no diagrama dele, que você vê lá no projeto elétrico, ele é um quadradinho com a diagonal cortada, do lado de cá corrente contínua, do lado de cá corrente alternada. O MPPT, o bloco de corrente contínua faz? O MPPT faz? Ele é um conversor de corrente contínua para corrente contínua, ou seja, ele só muda o ponto ali de corrente contínua para corrente contínua. Então, o que ele faz? O traçador do ponto de máxima potência, que é o MPPT, ele vai encontrar ali no módulo fotovoltaico aonde que ele gera mais energia, onde é que ele traça a curva IV, aonde que o pontinho da curva IV, que é tensão e corrente, está no seu ponto mais eficiente. Ele tem um algoritmo que encontra isso. O que ele vai fazer? Ele vai tentar segurar esse ponto no máximo e vai converter para que ele seja a referência para que aí sim ele joga para o bloco de corrente alternada jogar a energia para a rede. Em sumo, é isso. Tá, então significa. Tem gente que chama isso do cérebro, da inteligência do inversor, né? Porque se eu tenho se eu tenho que processar 10 placas, vamos falar placas para o consumidor entender, 10 módulos ou placas. Se eu tenho que processar 10 placas e elas estão ligadas em uma sequência, uma na outra, se uma dessas placas ela, ela for sombreada ou acontecer algum imprevisto, né, algum problema nessa placa, caiu alguma coisa em cima, uma sujeira em uma única placa, ela vai comprometer as 10 placas que estão ligadas nesse MPPT, correto? Ela vai Exa abaixar a produção de energia nessas 10 placas. Agora, exatamente. se eu tenho dois MPPTs, eu tenho 20 placas, 10 e 10. E aí, uma das MPPTs, eu tenho um problema de sombreamento. O passarinho foi lá, sujou o módulo, ou aconteceu alguma coisa, caiu alguma coisa em cima. Essas 10 placas vão cair o rendimento, porém as outras 10 que não foram afetadas vão processar a energia maior, né? Vão processar uma produção maior de energia. É isso? Exatamente. Então, o que acontece? Quando você tem um MPPT trabalhando, ou seja, uma série de placas trabalhando conectadas dentro de um MPPT, se você tiver qualquer obstrução em qualquer uma das placas, ou seja, você tem uma série ali com 10 placas, como você mencionou. Se uma das placas, qualquer uma delas, ganha o presente de um passarinho, por exemplo, lá, fica lá suja um pedaço da placa, todas as placas que estão naquela série vão abaixar a produção como referência daquela que foi presenteada pelo passarinho. Por quê? Eu tenho um ponto de obstrução na célula. Consequentemente, eu vou ter a queda de energia de geração de potência nessa placa específica.
Como ela está ligada em série com todas as outras, ela se torna uma referência, porque ela puxa a geração de todas para baixo, entendeu? Então, você vai ter, é sempre nivelando por baixo. Se o seu inversor tem dois MPPTs, o MPPT que está com essa condição de ter sido puxado para baixo por causa de um obstáculo fazendo sombra dele, o conjunto do segundo MPPT, se ele não tem nenhum obstáculo em cima da placa, ele continua gerando normal, sem interferência daquela placa que está no MPPT. O mesmo, a gente pode usar essa mesma lógica de aplicação quando você tem, por exemplo, duas séries de placas, cada uma para uma orientação diferente. Então, você tem uma voltada para o norte e digamos que a outra está voltada para o leste, por exemplo. Ou digamos que está uma para o leste e outra para o oeste. A mesma situação acontece. Cada um vai gerar o máximo que pode de acordo com aquele momento do dia, sem que um vá interferir no outro. Então, teoricamente, quanto mais MPPTs é melhor. Por que os inversores hoje, quando a gente fala inversor, string, eles vêm com uma MPPTs, tem modelos que vêm com duas? Eu queria que você explicasse isso. Não necessariamente mais MPPTs é melhor. Isso não faz. Isso até certo ponto é bom, mas às vezes não. Por quê? Quanto mais MPPT, maior ponto de entrada de alta tensão em corrente contínua eu tenho dentro do inversor. Logo, mais pontos de falhas eu posso ter dentro do inversor também. Entendeu? Tanto é que, normalmente, quando o inversor string, modelo inversor string, começa a dar problema, geralmente é no bloco de corrente contínua. Entendeu? Então, nem sempre ter mais MPPTs quer dizer que é melhor o inversor. Tá, mas isso você pensando em falha. Isso você Sim, pensando em sim. uma situação assim, que tipo de situação pode ocorrer que poderia dar uma falha? Exemplo, um processo de instalação mal feita. Sim, Ou porque assim, na concepção do inversor, a parte que veio de fábrica, ele foi projetado para aquilo. Então, provavelmente não, ou não deveria dar problema, né? Tendo correto. 3, 4, 5, 6 MPPTs. Agora, a diferença aqui sim, quanto mais conexões, mais questões envolvem a segurança por questão de instalação, e não da fabricação do inversor. É isso. Exato, exatamente. O que eu quis dizer é o seguinte: não que necessariamente ter mais MPPTs é um problema, de jeito algum. É que nem você falou, se o produto teve o design feito para receber aquilo, ele tolera, sem problemas nenhum. Porém, é aí que entra uma coisa que a gente sente muita falta no nosso mercado, que é a engenharia sendo praticada. Múltiplos MPPTs são ferramentas, assim como o oversizing do inversor. Então, não é porque o meu inversor tem múltiplos MPPTs que necessariamente eu preciso usar os múltiplos MPPTs. É a minha melhor solução? É a melhor aplicação daquele produto? Se for, beleza, taca o pau. A mesma coisa é o oversizing do inversor. Não é porque o meu inversor tem 50% de oversizing ou 100% de oversizing que eu vou enfiar esse oversizing nesse inversor, entendeu? É aquela coisa, a aplicação justifica eu utilizar? É aí que entra a engenharia, que é uma coisa que a gente sente muita falta no nosso setor, por quê? O nosso setor ficou um pouco mal acostumado, porque muitas vezes o pessoal que está vendendo equipamento não tem validação técnica do que eles estão entregando. Ele simplesmente vai lá no fornecedor de equipamentos, compra o kit pronto e fala, isso aqui vai gerar tantos. Beleza, tem múltiplos MPPT, então eu posso utilizar várias águas de telhado. O cara vai e faz aquilo. Então, é uma coisa que a gente tem falado muito recentemente, né, com a mudança da lei. Vai se exigir cada vez mais qualificação do sistema, da equipe de instalação, para poder validar a execução do que está sendo vendido. E aí entra essa aplicação do MPPT também. Maravilha. Então, realmente, assim, eu resumiria isso tudo em qualificar para que se use da melhor forma possível a tecnologia. E isso não é só do nosso mercado. Se você pegar um usuário de celular e ele não sabe a fundo mexer naquele equipamento, ele vai extrair 30%, 20% da capacidade daquele aparelho, né? Assim como acontece com o computador ou acontece com o automóvel. Então, quando você fala em qualificar o instalador para que ele entenda qual é o tipo, o modelo mais adequado para aquela aplicação, isso faz mais sentido. Exemplo também, existe diferenças de potência na entrada de MPPTs, às vezes no mesmo inversor.
Isso as pessoas Sim, não levam tão a fundo essas leituras, né? Vamos dizer assim, sobre manual, sobre o que pode e o que não pode. Acontece muito disso quando você pega alguns projetos para analisar, alguns inversores que deu problema, fala, poxa, mas espera aí, o cara não respeitou aqui a entrada dessa da MPPT 2 é diferente da MPPT 1. Você já chegou a ver? exatamente. Não, com certeza. Acontece muito de, às vezes, a tensão máxima do MPPT-1 é 750 volts e a tensão máxima do MPPT-2 é 900 volts, por exemplo. Acontece. Tem modelos de inversores que têm essas diferenças. E muitas vezes é comum a gente ver que a equipe de instalação não se atenta a esses detalhes. Outra coisa também que a gente vê bastante muitas vezes o pessoal vende o inversor string com aquela promessa de, você coloca a potência agora, depois se quiser ampliar a potência do sistema, você pode também, né? Porque a potência do inversor, ele tolera você acrescentar talvez mais uma, duas, três, quatro, cinco placas a mais. E nessa questão de ampliação, é uma temática também que é um desafio, porque muitas vezes a placa que você está vendendo ali, lá na frente, ela não existe mais. E aí você não pode fazer uma mistura de placas, né? Na mesma string. Porque isso vai dar problema no seu MPPT, na série. E outra coisa que às vezes acontece também, isso quando a gente vai para MPPTs diferentes. Então, por exemplo, às vezes o cara quer fazer uma ampliação e ele aproveita o fato do inversor dele ter dois MPPTs. Aí, em um MPPT, ele coloca um modelo de módulo de placa fotovoltaica e no MPPT-2 ele vai para outro modelo de placa. Se a gente oscilar muito essa diferença, tanto de tensão quanto corrente da placa entre os MPPTs, pode dar problema também. Quer dizer, né? O certo é desenhar o projeto de uma vez só e esse projeto ser tocado, né? Essa Exato. coisa de você fazer um retrofit no inversor string não é o mais indicado. Ponto. Né? Hoje não. Por isso que a Hoje gente, não. hoje não, né? Porque assim, o que a gente vê, né? No começo da venda dos kits fotovoltaicos, fazia o dimensionamento não pensando no overload, não se falava muito disso, não tinha esse conhecimento, né? Então, era subdimensionado o inversor. Você montava lá um sistema de 8 kW, que poderia caber mais módulos dentro daquele inversor de 8 kW, só que não se fazia isso. Aí, com o upgrade de conhecimento, sempre o conhecimento, a gente fala que o conhecimento transforma, as pessoas começaram a falar, não, mas espera aí, se eu vou comprar um inversor de 8, eu posso colocar 10 de módulo, né? Isso faz sentido também para você? Sim, claro. O que que acontece? Lá atrás, às vezes o pessoal não sobrecarregava o inversor, né? Ficava, às vezes, ou ficava no limite da potência nominal, ou então ficava até um pouco abaixo. Depois, o que você falou, com o avanço do conhecimento, né, das aplicações, o pessoal começou a entender que sobrecarregar um pouquinho do inversor entregava até mais eficiência para o sistema fotovoltaico. E aí, às vezes, deixava essa ampliação para que se chegasse nesse limite da potência extra, né, do overload do Uhum. inversor. E lá atrás, eu diria que até em meados ali de 2018, por exemplo, a gente não tinha uma variação tão grande na potência dos módulos que nos limitava a fazer essa expansão. Então era mais fácil, depois de talvez um ano e meio, o cliente querer fazer uma expansão e a gente ainda encontrar módulos de potência similar para poder fazer essa expansão. Hoje isso não está acontecendo mais, entendeu? Então isso dificulta. Então acaba que segura um Até pouco essa ampliação. porque, Gilberto, quando a gente comprava módulo, demorava um pouco para ter um upgrade, né? Assim, o módulo de 250, ficou um tempão 250, 250, 250. Aí, de repente, o mercado começou a evoluir de uma forma que a compra que você fez 6 meses atrás já não tinha mais aquele módulo no mercado em nenhuma distribuidora. Tanto é que a gente vê direto aí, né? Gente correndo. Alguém tem aí módulo de 410, sei lá, 360, porque a pessoa sabe que a pessoa está buscando alguma coisa aconteceu de problema. Eu já conversei muito com alguns EPCs, alguns instaladores experientes, e dependendo do tamanho da planta, ele já prevê ali uma reserva de módulos, né? Que são módulos de troca. Isso faz Exato. sentido também para você? Faz sentido, mas até isso é delicado, porque o que acontece? É,
se o cara. Isso geralmente acontece mais em projetos maiores, né? Por exemplo, usinas de, vamos botar aí de mini geração, Sim, normalmente. sim. Ele compra, sei lá, 10% a mais de módulo, por exemplo, para ele ter um módulo em estoque, caso ele venha ter algum tipo de problema com algum dos módulos que são instalados. O que acontece? Aquele módulo que foi instalado, os arranjos que estão instalados, eles já sofreram um certo nível de degradação por causa da exposição Sim, ao tempo. sim. Então, quando eles vão fazer a reposição e colocam o módulo local, até nisso tem que se ter um cuidado, porque muitas vezes esse módulo já chega com característica de novo, por exemplo, que ele estava armazenado, e pode ser que já ainda dê uma diferença de tensão em corrente ali. Então, até nisso é um pouco delicado, entendeu? Mas é mais plausível e justificável, porque esse módulo vai ter uma tensão e uma corrente muito similares, não pela potência nominal, mas pelo tempo de uso. Então, por exemplo, se o cara deixa esse módulo estocado 5 anos, por exemplo, 5, 10 anos, já fica até arriscado ele colocar esse módulo lá, porque a diferença de potencial pode dar algum problema nessa usina. É verdade, o que ele podia fazer é montar uma usininha paralela, ela se tocando, e Exato. se precisar ele tira daquela e põe ali, mas tô brincando. Exatamente. É, Não, mas mas faz poderia, sentido. mas faz Porque, sentido. porque se você deixa esse módulo exposto, ele vai degradando por igual com o módulo que ele vai precisar trocar lá na frente. Ele pode estar gerando energia. Se nada acontecer de errado, você tem dois geradores gerando ali para você. Exato. Mas isso é muito legal, a gente trocar essa ideia aqui na Solar TV, trazer essas discussões, porque isso é dúvida do dia a dia de quem está aí no mercado, quem está lá na ponta instalando, quem está comprando, quem tá querendo colocar um sistema nos próximos meses. Então é muito bacana. O otimizador de potência, ele resolve esse problema? Exemplo, um módulo de diferente porte instalado em uma fileira de 10 módulos. Um módulo foi danificado, esse módulo tem que ser substituído. Eu não tenho mais um módulo de 450, eu vou colocar um módulo de 600 watts. Se eu instalar esse de 600 watts com otimizador nessa mesma string, dá problema? Desde que o otimizador aceite a potência do módulo, não tem problema nenhum. Vou te dar um exemplo. Se a gente pegar um otimizador de potência que tenha uma potência nominal de 1.100 watts, por exemplo. Então, ele tolera até 2 módulos de 550 watts, beleza? Então, se eu tenho uma string com otimizadores de 1.100, eu posso colocar esse módulo, eu posso fazer essa troca, entendeu? Até 550 watts. Então, se eu estou usando na string o otimizador de 1.100 com módulos de 450, se um módulo de 450 vinha dar problema, eu posso tirar ele e colocar um de 550 sem problema nenhum, porque eu estou dentro da potência nominal do otimizador. O microinversor também segue a mesma lógica, entendeu? Então, se Sim. você tem uma usina com microinversores, desde que o microinversor ele tenha MPPTs individuais, né? Porque tem modelos de microinversores que eles têm 2 MPPTs. Eles têm 4 entradas, porém eles têm 2 MPPTs, né? Ele Então, trabalha em paridade, 2 e 2. exatamente. Então, desde que ele tenha, ou então você troca os 2 módulos do mesmo Dois, MPPT. exatamente. Exato. Desde que você faça isso, respeitando a potência do microinversor, você pode trocar sem problemas. Isso é muito legal, pessoal, porque são várias questões que envolvem problemas de você, exemplo aqui, sombrear uma parte dos módulos, 3 módulos foram sombreados e não era previsto esse sombreamento no projeto original. Construí um prédio, pegou três módulos. O que eu faço? Para não ter que, talvez, e eu não tenho outro lugar para instalar. Se eu colocar 3 otimizadores, eu resolvo o problema. Bom, enfim, são muitas questões aqui que eu quero chamar o integrador para assistir esse vídeo, chamar o consumidor para assistir esse vídeo, e se você quer que a gente faça mais vídeos para você tirar suas dúvidas, faça a pergunta aqui embaixo na descrição desse vídeo que a gente vai chamar aqui os especialistas aqui do mercado, como é o nosso amigo aqui, Gilberto Camargos, para trazer esses pontos aqui e esclarecer. Gilberto, nosso tempo está acabando. É um prazer falar com vocês, sempre recebê-lo você aqui na Solar TV. Espero você aí, então, num próximo vídeo aqui da Solar TV, tá bom? Cara, o prazer é todo meu. Estamos aqui sempre à disposição para contribuir com o Solar TV e esclarecer dúvidas, seja dos instaladores, seja do cliente final, para que a gente possa sempre contribuir para um mercado melhor. Show de bola. Obrigado, um abraço, valeu, valeu, pessoal.